a Serasa, a gente entende que é uma responsabilidade nossa também, a gente tem ações que a gente faz e a gente gosta de toda a possibilidade de impactar a sociedade como um todo para todo mundo sentir essa meia-culpa, né? Porque no final do dia é o que a gente precisa, todo mundo precisa ajudar esse consumidor que hoje está inadimplente, que acaba prejudicando de uma forma geral famílias. A gente tem problemas inclusive de saúde quando a gente fala de inadimplência, a gente está falando da dignidade desse consumidor, né, que é uma coisa muito forte, então é uma responsabilidade meio de todos. Então a gente precisa que esses players aí se mobilizem para a gente conseguir fazer uma diferença. Bom, boa tarde a todos, muito obrigado aos organizadores do evento, parabéns pela qualidade que está apresentando, mas do meu ponto de vista e pela experiência que a gente tem, nós estamos muito acomodados, né? Educação é um bem universal, é de primeira necessidade, e parece que deve ser isso a responsabilidade do governo. Então o governo demorou muito tempo, tem um trabalho muito bom, que agora a partir de segunda-feira começa a ser divulgado, é uma vez por ano, a gente não tem acesso ao progresso, a não ser uma vez por ano, e pela primeira vez nessa área e em outras também, o governo criou um programa de Estado de caráter permanente chamado ENEF, Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é uma coisa desconhecida. A quantidade de pessoas no país que não sabem disso é muito grande. E ele está nas escolas públicas. Inclusive, eu estava vendo que aqui em São Paulo vai ser apresentado o relatório de resultado de impacto, já logo na segunda-feira, dia 16. Então, o governo está fazendo, mas o governo está nesse ponto, educação básica. A gente não vê programas organizados em outras instituições que tenham permanência. Você vê cursos, workshops, seminários que tratam do assunto. E hoje eu até comentava com o professor Janete que nós temos um problema. Nós estamos educando, nós estamos trazendo desde a geração mais jovem para mudar isso na frente. Vai ser o efeito. Mas olha só, nós, pela educação que nós temos no país, nós vamos ter um problema com essas crianças. Elas não vão ter contraponto em casa, porque o pai e a mãe estão deseducados financeiramente. Então, as nossas ações para esse público adulto, na minha maneira de ver, porque a gente conhece as experiências, está faltando isso. E está faltando um outro aspecto nessa ação, é que essas pessoas têm sido tratadas de uma maneira que, de repente, não é a necessidade dela. E a gente conhece, sabe que, às vezes, e na maioria das vezes, o problema de situação financeira em desequilíbrio, ele não é o problema, ele é o sintoma. Aonde está o problema? A gente não está trabalhando nesse aspecto. Está vindo já no Brasil desde 2007, 2008, e agora, a partir do ano passado, alguma coisa mais forte para trazer para a economia comportamental, a psicologia econômica já está trabalhando, a gente começar a pesquisar, a fazer testes para saber essa história, porque senão a gente não vai conseguir, porque tem causa e tem efeito, e a gente na prática vê que às vezes o que é efeito agora, ele pode ter sido causa antes. Então a gente está com essa dificuldade, e é muito comum já aconteceu isso comigo, você vai num evento que é educação financeira. Aí o palestrante, o especialista, ele vai falar uma série de ferramentas, uma série de instrumentos para poupar, para investir nas melhores condições, ou para ter uma aposentadoria maravilhosa, ou fazer uma viagem paradisíaca. Mas antes ele não descobriu, e é comum isso, que aquele público não é de futuros investidores ou poupadores. E tem muita gente ali que são devedores de futuros falidos. Então você não vai acrescentar para essas pessoas nada que vai ser educativo. Você vai criar um estresse que daqui a pouco ele está doente por uma questão financeira. Olha só, a questão financeira gerou uma doença. O que também é verdade em alguns casos, que a questão
que a doença, que a questão financeira gera doença. E a doença vai precisar de dinheiro. Então está faltando, na minha opinião, esse ponto. A gente começar a acompanhar o governo, que não está também com grandes números, parece que são 3.000 escolas que estão envolvidas, mas não sei qual vai ser o resultado agora. Em 2014 foram 800 e poucas escolas. Vamos ver se subiu agora. Então nós precisamos do nosso lado. E aí de quem é a responsabilidade? Aí a responsabilidade por educar passa a ser de todo mundo. Passa a ser das escolas, das instituições, das associações de classes, das instituições financeiras mesmo. Por que não? Obrigado. Passar a palavra então para o Ricardo Roberto Rocha. Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito bem, eu concordo aqui com os que os colegas comentaram. Eu tenho uma definição que educação financeira são boas práticas. Quando a gente olha lá as finanças comportamentais, psicologia econômica, neurociência, isso vem para tentar ajudar a identificar, como você comentou, algum viés de comportamento do indivíduo. Que esse viés, se não for trabalhado, ele continua, por exemplo, um consumidor exagerado, ou mesmo se ele for um investidor, cometendo erro nos investimentos. Mas eu vou voltar um pouquinho antes para dizer que a responsabilidade inicial de educar o indivíduo é da família. O que tem acontecido é que, se a gente olhar no Brasil nos últimos 25 anos, com a força que a mulher tomou, tem que assumir o seu local no mercado de trabalho, a educação foi terceirizada. E não só a educação financeira, a gente terceirizou absolutamente tudo. Eu estou em sala de aula, então eu posso dizer, a gente trabalha com jovens e a gente vê a diferença do jovem que teve uma educação familiar na hora que ele se relaciona com o seu colega ou com o próprio professor, e aquele que a educação foi terceirizada. Então já começa um problema. Na minha opinião, a educação financeira está no escopo da educação, deveria iniciar pela família. As empresas podem ajudar porque, de fato, colaboradores endividados, a produtividade deles é muito baixa. Eu tenho feito algumas palestras pelo Brasil, seguido de uma conversa individual, e é interessante quando você conversa com duas pessoas da mesma área, que têm a mesma estrutura familiar de custos e o mesmo salário, e um é completamente organizado, poupador, tem controle daquilo que quer fazer, tem um horizonte, se planeja, não foi ajudado por ninguém, não é um especialista, e outro que entra na sala depois que o colega sai e já entra dizendo, puxa vida, eu não sei porque que eu não consigo organizar minhas finanças. Então acho que a gente precisa trabalhar um pouco essa questão comportamental, mas incentivar que as famílias elas iniciem um processo de educar seus filhos. Acho que o ENEF é um avanço muito grande, mas na minha opinião a única crítica que eu faço é que ele ficou restrito ao governo e aos órgãos que participam do ENEF. Então você não tem uma divulgação ampla na sociedade. Você tem muita gente falando de educação financeira, que eu concordo com o que você falou, José, não sabe nem que existe o ENEF. Eu acho que fizeram algo bom, mas parece que fizeram algo assim para alguns, né? Isso não foi dado uma ampla divulgação ao Brasil. E acho que a gente precisa trabalhar no ensino básico, para voltar para o nosso mediador, dois pontos fundamentais, que é matemática e português. Um indivíduo que não é alfabetizado não lê um contrato bancário. Ele não sabe o que ele está assinando. Um indivíduo que não tem o mínimo de conhecimento de aritmética ou álgebra não entende o que é o efeito do juro composto, a seu favor ou contra. E são duas coisas simples, né? Que aí nesse sentido eu acho que uma reforma educacional que obrigasse a ter um maior número de aulas de matemática e português, e a gente se preocupasse em educar melhor nossas crianças. E só para aproveitar, toda vez que eu tenho um público, eu gosto de enfatizar que infelizmente a gente tem 5 Copas do Mundo e não tem nenhum prêmio Nobel. Eu acho que no dia que a gente virar esse jogo, a educação financeira vai ser mais fácil no Brasil. Bem, as respostas até agora me levam a outras questões, né? A Fernanda disse que no fundo todos são responsáveis, eu acho que são mesmo, né? O José Eustáquio levantou bem essa questão dos adultos, me parece importante, né? Pensar nos adultos, e o Ricardo, com a resposta que acabou de dar,
que me leva a um seguinte comentário. Eu tenho uma grande amiga minha que sempre diz o seguinte, ela diz, quando eu olho o mundo, a sensação que eu tenho é que falta mãe. Né? Falta mãe. Né? Se a mãe estivesse lá, né? Mas na verdade a mãe também foi deseducada, né? Que é um pouco o que você colocou. Então, o que eu queria estimular vocês um pouquinho o debate, que é o seguinte, será que as empresas não teriam um papel um pouco mais forte nisso? Porque o que acontece? A gente vive numa sociedade de consumo. Na sociedade de consumo, a empresa vive do negócio dela. Né? Então, em princípio, em tese, quanto mais o mercado girar, mais. Né? E a gente sabe que muitas das empresas, não vou generalizar dizer que é todas, claro que não, mas acabam dando crédito sabendo, muitas vezes, que a pessoa não tem condições de assumir aquele crédito. A gente está vendo essa discussão toda do empréstimo consignado e coisas assim. Né? Será que, pensando sobre o papel das empresas, né? Qual é o papel das empresas? Porque disso a gente falou um pouco aqui. Né? Qual é o papel das empresas? As empresas na publicidade, muitas vezes, deseducam. Né? Agora, também esperar que a empresa faça uma publicidade vendendo o produto e educando ao mesmo tempo, será que é possível pensar alguma coisa assim? Qual é o papel das empresas nisso? Do próprio mercado? Posso começar? Só para inverter? Eu acho que as empresas, elas deveriam, principalmente aquelas de médio e grande porte, na contratação de seus colaboradores, de alguma maneira, oferecer a eles alguma ferramenta de educação financeira, e concordo com você, não para ensinar ele a investir, mas ensinar ele a planejar, fazer um orçamento, se organizar, porque sem planejamento pessoal, as pessoas sem um horizonte, uma ambição, por que é importante guardar dinheiro, você não motiva. Eu acho que em relação àquilo que a empresa faz, e ela usa a publicidade como uma ferramenta importante, eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos na linha daquilo que é sustentável. Né? E aí a gente tem um dilema, porque assim, até que ponto a companhia ela vai dizer para alguém comprar um produto dela, mas não trocar com muita frequência, porque o produto é bom. Né? Então assim, a gente vive um mundo, hoje, um mundo global, que depende do crédito. Então toda vez que você tem crise global e a crise de crédito, a China não cresce, os Estados Unidos não crescem, o Brasil não cresce, enfim, e a gente tem que repensar um pouco a forma de viver, porque sem vendas por parte das empresas, elas não contratam, elas não pagam salário, você não tem um círculo virtuoso. Então acho que o papel delas, talvez no curto prazo, fosse ajudar as pessoas na contratação, incentivando que elas tenham alguma ambição de poupar, de guardar dinheiro, não porque vão se tornar grandes investidores, mas porque com isso elas serão mais felizes, elas terão mais segurança e poderiam oferecer para a sua família um pouco mais de qualidade de vida. No caso das empresas, é interessante por que elas não fazem, porque não tem dados concretos, cientificamente comprovados, testados, com relação à produtividade, mas é voz corrente que é de 15% a mais que se perde, que o empregado individual perde. Isso perde a produtividade. Agora, o custo adicional que ele vai ter em questão de saúde, de falta de plano de saúde, etc. Só que tem um detalhe, as empresas, mesmo sabendo disso, e já tendo experiência nos Estados Unidos, Europa, já na segunda fase, clínicas financeiras, agora terapia financeira nos Estados Unidos, elas parecem que não conseguem entender esse tipo de ação que ela tem. Talvez porque tem essa falha da educação, da terceirização, lá atrás, quando você disse que nós temos o problema dos pais e das mães de terceirizar a educação. E o que acontece na terceirização? Ainda tem mais, porque o exemplo é bom para educar as crianças. Mas você tem um outro aspecto que vem, não é hereditário, ser mau planejador financeiro ou mau controlador. Mas existem coisas muito fortes, chamados padrões de comportamento, que passam de geração para geração, que mesmo terceirizando a educação financeira, esse comportamento ela não terceiriza. É aquilo que eu falava, do contraponto para os alunos que estão aprendendo. E às vezes a gente precisa resgatar coisas simples,
Porque tem uma pesquisa com os leitores da Proteste, que isso é mais de 40% das pessoas que não fazem nem planejamento, nem orçamento doméstico. Eu vi uma pesquisa feita na Paraíba, uns 4 ou 5 anos atrás, que o motivo maior do descontrole financeiro era a falta de planejamento, não era perda de emprego. Então as pessoas não fazem. E aí você precisa resgatar coisas simples, coisas que às vezes eu falo assim de brincadeira, mas é sério. Volte a aprender o que você fazia, volte a fazer o que você fazia quando você usava talão de cheque. Isso é o mínimo. Talão de cheque não tinha lá saldo, depósito, saque de atualização. Isso é o orçamento doméstico, ou é uma maneira simples de controlar. Você não precisa saber Excel, você não precisa fazer nada sofisticado, você precisa ter essa noção e passar isso para os filhos. E aí as pessoas perguntam, a partir de quando que eu vou educar os filhos? A partir do momento que você perceba, se você é um bom educador, não terceirizou, que ele possa entender o valor das coisas. Quanto custa ganhar aquele preço que ele vê estampado, e começa por aí fazendo são coisas simples, mas as empresas não conseguem fazer isso. Eu já tive um caso que eu fui fazer um trabalho na empresa, e quando eu terminei a palestra eu anunciei a fase seguinte. Aí a pessoa de RH disse, não fala isso não, que os donos da empresa não aceitou, que era fazer um trabalho depois de conversar com as pessoas, dar sequência àquele alerta. Então, é uma coisa difícil das pessoas e das empresas. Não é empresa, né? Porque a empresa é imaterial. As pessoas que dirigem a empresa é que não tem essa cultura, não tem esse comportamento. E aí, só trazendo uma informação também, complementando o que você falou, seu destaque hoje na base de inadimplência, 40% das pessoas são reincidentes. E aí reforça a questão do comportamento mesmo. A pessoa é negativada, consegue limpar o nome dela e volta. Então a questão do comportamento é muito importante. Voltando para a pergunta das empresas, né? Eu acho que a questão, se a empresa iniciar trabalhando com seus funcionários, seja na contratação, nesse momento de contratação você já conseguir fazer ali um planejamento com ela, eu já acho que isso vai fazer uma diferença muito grande. A gente sabe hoje que é ilegal, mas muita empresa ainda, por exemplo, consulta o nome de um funcionário para contratar. E isso naquele momento, aquele consumidor precisa de uma ajuda, ele está com o nome negativado e é negado para ele um emprego, ou seja, é negado para ele uma oportunidade de conseguir saldar as dívidas dele, ali a gente já começa um relacionamento errado. Então esse já seria um primeiro apelo aí para as empresas começarem a encarar isso de uma forma diferente. Outras coisas, assim, trazendo um exemplo da minha empresa, da Serasa. A gente, durante muito tempo, a Serasa sempre foi reconhecida com questão de sustentabilidade, um lugar para trabalhar, que olha para a pessoa e tudo mais. E a nossa parte de voluntariado sempre esteve muito ligado para a parte de ONG, até questões ambientais, né, olhando com um espectro muito mais amplo. E de um tempo para cá, a gente colocou como nossa missão de sustentabilidade a educação financeira. Então hoje a gente tem profissionais dentro da Serasa que são voluntários de educação financeira, que vão em comunidades, que dão palestras, que visitam os nossos clientes quando são pedidos também, para falar de educação financeira. Então você pega um agente dentro da própria empresa e coloca isso para multiplicar no mercado. Então, assim, acho que tem vários aspectos que a empresa poderia trabalhar e ajudar. Se consegue fazer programas paralelos, melhor ainda. Mas acho que o primeiro passo seria com os próprios funcionários. Agora, de novo, olhando pelo lado do consumidor, é complicado, né? Você estava falando, eu estava aqui pensando comigo, né? Ele vai lá comprar, vou falar um caso concreto, né? Que eu vi assim, que me assustou. Vai lá comprar um ovo de Páscoa, agora na Páscoa recentemente, e está lá, né? Pague o ovo de Páscoa em 10 prestações de R$8, né? Ovo de Páscoa, 10 prestações no cartão de crédito, R$8 por mês, 8 meses. Né? E aí ele faz. E aí depois ele faz mais um cartão, né? Depois ele faz o outro cartão, depois tem o cartão do filho, depois tem o cartão, né? Que vai parcelando tudo em 5, 6, 7, 8, 10 vezes. Né? Essa conta do cheque, ele não consegue mais fazer em certo sentido. A vida está muito mais complexa do que era antes, né? Talvez antes, né? E a gente tem
né, eu vou dizer genericamente como consumidor, as nossas planilhas de prestações fixas não param de aumentar, né? Porque a gente é colocado para a gente certas necessidades, de todos aqui, que se eu não tiver a TV a cabo, né, se eu não tiver não sei o quê, e tudo isso é custo fixo que vai entrando nessa planilha, que quem não faz é pior ainda, e quem faz fica desesperado, né? E aí me leva à seguinte questão, queria pedir para quem quiser responder, tá? O que é realmente educação financeira? O que nós estamos falando? Né? Nós estamos falando, nós passamos batido, educação financeira. O que é educação financeira? Qual deve ser o conteúdo mesmo de uma educação financeira? Eu acho que na verdade, a gente poder oferecer para as pessoas algum conteúdo ou as práticas para que ela possa ser uma pessoa que sabe escolher. Que possa, por exemplo, entender que se um ponto de TV a cabo na casa dela é o mais do que necessário, não precisa ter um no quarto de cada filho. Que possa sair da pressão de consumir porque o vizinho consome, porque o colega consome, ou seja, ela precisa ser uma pessoa equilibrada. Acho que essa é a palavra que me vem à mente, né? Eu gosto muito daquela foto dos anos 20, que até hoje não se sabe se é verdade ou não, os caras construíram o Empire State Building, né? Estão lá pendurados num vergalhão a 100 metros de altura, estão comendo lá tranquilamente. Então acho que é isso. É o indivíduo entrar numa loja e saber que se ele quiser comprar o bem, ele pode, porque ele tem o dinheiro poupado. Mas que talvez naquele momento não seja necessário. Eu acho que é dar para esse indivíduo essa liberdade de escolha, esse equilíbrio, para que ele possa ser uma pessoa mais feliz. E não viver a vida inteira pagando juros, porque é impressionante o número de pessoas que você mostra para ela que em 30 anos ela pagou 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de juros, e ela não acredita em você, né? Mas na realidade aquilo aconteceu. E chega a vida dessa pessoa, talvez, quer dizer, pagar juros é uma necessidade, muitas vezes. Porque se ela não fizer assim, ela não compra. E o apelo de consumo é total, né? Quando a gente fala desse mundo que a gente está vivendo, a gente recebe apelo de consumo todo santo dia, em todos os momentos das nossas vidas, né? Então, quando eu tenho a resposta, é uma pessoa crítica, eu concordo, né? Mas como fazer essa pessoa ficar crítica nesse mundo, né? Que é um mundo, no fundo, hedonista, né? É um mundo do desejo imediato, né? Do prazer imediato. Está cada vez mais utilitarista, né? Sempre as pessoas estão fazendo na frente, o que eu ganho com isso? Quer dizer, o que eu perco? Às vezes você raciocina que está perdendo uma coisa que você não tem. Você não quer perder uma promoção que é só hoje e só tem 3 peças. Você não tem nada. Porque amanhã de novo vai ser só hoje e só tem 3 peças. Você está perdendo, você está se estressando por uma coisa que você não tem. Mas o sentimento de perda é muito forte. Agora, uma outra coisa que eu acredito é o seguinte, é que quando eu falo em controle, estilo, talão de cheque, é para você saber quanto que entra, quanto que sai e se sobra. Né? Se você faz pelo menos isso, você vai ter um controle mínimo quando você começar a fazer compra em todos os cartões. Cabe no bolso. Mas se você não tem esse controle, você faz tanta prestação que cabe no bolso, que chega no fim do mês, não cabe no seu saldo e você vai postergar, vai entrar num lugar que vai ser difícil sair, que é a de crédito. Então, eu acredito muito assim, você fazer com que as pessoas alertar um trabalho difícil, que isso é um dos conceitos simples de economia comportamental, que é as pessoas melhor decidir, melhor fazer as opções, ter melhores opções em consumo e investimento. E como lidar com o dinheiro para fazer isso. Então, isso é um ponto básico. E depois, você começar a praticar aquilo básico, né? O que é essencial, o que é importante e o que é acidental ou trivial. Fazer essa seleção. É fácil? De jeito nenhum. Será que a gente sabe o que é essencial? Não, e aí vai essa questão um pouco tem que economizar, não pode gastar. E hoje o consumo está tão ligado à questão de status, à questão de quem você é, né? Se eu tenho a televisão, se eu tenho a TV a cabo e tudo mais, que acaba que tudo fica muito confuso na cabeça desse consumidor, né? Então, se eu não posso adquirir, se eu não posso consumir, logo eu não sou.
E isso, aí a gente entra num ambiente bem complexo mesmo em relação a como que isso trabalha psicologicamente dentro da cabeça do consumidor. Um ponto que hoje é fato também, isso é uma peculiaridade que a gente tem aqui no Brasil, é a questão de o credor, na hora de conceder um crédito, ele não consegue ter toda a informação sobre aquele consumidor. Então você vai olhar aquele consumidor, ele está com o nome limpo, né? Então ele não tem um histórico aí, ele está com o nome limpo, logo eu vou conceder crédito para ele. Só que eu não consigo ver que ele está pagando o mínimo do cartão, dos 5 cartões de crédito que ele tem, ele está pagando o mínimo, que ele está atrasado na prestação da casa dele, que ele está pagando todo mês atrasado e por aí vai. Então aqui no Brasil a gente tem o que a gente chama de assimetria da informação. A gente acaba atribuindo um risco sem saber direito como que aquele consumidor é no mundo todo. Nos demais países, os países mais desenvolvidos, a gente tem o que eles chamam de histórico de crédito, né? Que aqui no Brasil a gente chama de cadastro positivo, que é você conseguir ver esse consumidor de uma forma inteira. Então hoje nem tem como a gente culpar muito o credor também, porque esse credor, na hora que está concedendo crédito, ele não consegue enxergar esse consumidor de uma forma inteira. Então falta informação. Vou te aproveitar aí nessa linha mesmo. Agora a gente tem um outro problema, que é o tema da privacidade dos dados pessoais das pessoas. Né? E como é que você consegue garantir também, ao mesmo tempo, a privacidade, né? Que é importante. É um tema importantíssimo de ser protegido. Sem dúvida. E aí, como que a lei do cadastro positivo veio no Brasil, foi justamente para resguardar isso, né? No momento onde você tem que autorizar, você tem que dar uma prévia autorização, que está claro ali os dados que vão ser olhados em relação a você, isso fica mais transparente. Se você pegar outros países, essa forma foi feita, esse processo foi feito de forma compulsória. Os seus dados vão como consumidor e você não tem opção de saber. Eu escrevi um artigo para a revista Consumidor Moderno, um ano atrás mais ou menos, que se chamava Olimpo. Olimpo. Por que eu usei essa palavra Olimpo? Por causa do conteúdo do cadastro positivo, dizendo o seguinte: se eu estou no cadastro negativo, eu estou no inferno. Se eu estou no cadastro positivo, eu estou no paraíso. Mas a grande massa não vai estar em nenhum dos dois. E você está num limbo. É que, na verdade, isso é uma coisa que o nome que foi colocado no Brasil como cadastro positivo acaba sendo um pouco infeliz. Porque o cadastro positivo não são os seus dados positivos, né? O cadastro positivo é o seu histórico, é o seu comportamento. Quando o credor conseguir olhar lá, vou conceder o crédito para o Ricardo, eu vejo que o Ricardo, o quanto que ele está tomado de crédito. Eu consigo atribuir um risco razoável para o Ricardo, sem pegar a média de inadimplência do mercado, porque hoje é assim, porque os juros são altos. Porque o risco é alto, eu não consigo enxergar o consumidor de uma forma inteira, então eu vou atribuir um risco de média de inadimplência. E o Ricardo é um excelente pagador. Eu estou vendo aqui que ele cumpre com as parcelas dele. E pode ser um consumidor normal, onde, por exemplo, ele não consegue comprovar a renda dele, mas ele paga a conta de luz dele em dia, ele paga o cartão da Magazine lá do varejo que ele paga em dia. Eu consigo atribuir e dar crédito, inclusive, para aquele consumidor que não consegue comprovar a renda. Ainda tem um pouco de um aspecto, como ainda não é um assunto muito debatido, muito comentado, ainda tem umas zonas nebulosas em relação ao positivo. Mas a ferramenta é extremamente importante e para o próximo momento de crédito que a gente tem aqui como Brasil, pensando aí nos 60 milhões de negatividade, a gente tem que mudar esse cenário, a gente tem que mudar a forma de analisar o consumidor também. Nosso tempo aqui está correndo rápido, então a gente já vai para a última rodada. E eu queria começar com a Fernanda dessa última rodada, de novo o cadastro positivo. Não. Já tem o quê? 2 anos a lei, mais ou menos? A lei foi de 2013, já tem 3 anos. Adiantou alguma coisa essa lei? Hoje, a lei ela foi muito voltada para o consumidor, como, né, onde o consumidor tem que autorizar, tem que dar a gente fala do opt-in, né? Ele tem que previamente autorizar que os dados dele vão para um banco de dados. E a lei, ela também fala que esse consumidor, além de autorizar, ele escolhe o banco de dados que ele quer se relacionar. Então a lei, ela é até bem completa quando a gente olha na visão de defesa de dados pessoais, pelo olhar do consumidor. Só que tem a parte de educação antes. Então, aí vai de tudo que a gente falou aqui, né? O brasileiro é imediatista. Então ele pensa, então eu vou abrir essa autorização, e o que eu vou ter de benefício agora? Né? E aí, isso que é o grande momento que a gente conversa sobre educação financeira para falar, na verdade, com o positivo, você está planejando o seu futuro, você está planejando as próximas relações de crédito que você vai ter. A partir do momento da autorização, esse histórico seu comportamental começa a fazer parte do banco de dados, e quando você for pedir um crédito na frente, você vai conseguir se analisar.
Hoje a gente tem 3 milhões e 300 mil consumidores que já aderiram ao cadastro positivo. A gente já tem uma penetração em consultas, né, do total de consultas que a gente recebe, de mais de 6%. Então, num futuro muito breve, a gente já vai ter produtos diferenciados no mercado. E quando eu falo produto muito breve, esse ano fiscal, desculpa, fiscal não, calendário ainda, a gente já vai lançar alguns produtos para já começar as pessoas a sentirem uma diferença entre o que é eu analisar um consumidor só com dados negativos, o que é eu analisar um consumidor com todas as informações que eu posso ter em relação a ele. Eu acho que o que precisa ter um incentivo também para aquele consumidor que mantém o seu cadastro positivo o tempo todo. Então, se você olhar hoje, inclusive nos bancos do segmento de alta renda, a crítica que eu faço é que você tem um limite pré-aprovado, que não é bem assim, porque a hora que você liga para o gerente e diz que comprou um carro e fica desesperado, e a taxa é a mesma. Então, assim, você não tem um incentivo também para o consumidor que faz a lição de casa. Eu acho que a gente precisa evoluir um pouco, porque a gente acaba desincentivando, ou seja, o sujeito sabe que ele vai estar negativado e que daqui a algum tempo alguém vai resolver o problema dele. Enquanto o outro que faz das tripas coração não tem um prêmio, né? Então acho que a gente precisava diferenciar um pouco esse esforço do consumidor que faz a coisa certa. Mas eu acho que a gente, de alguma maneira, já discute o tema, então o que é muito positivo, o que é muito bom, né? 20 anos atrás a gente não podia falar disso. Eu só queria fazer uma última colocação, o seguinte: o governo, a gente bate palma, está aí o ENF mostrando o resultado. Mas a gente precisa vaiar o governo quando ele deseduca na frente, e deseduca da pior maneira. Ele aumenta o limite de consignado, desde que 5% a mais seja para liquidar cartão de crédito, mas ele não combina com o banco. O cartão de crédito é 15%, consignado é 2%. Será que o gerente do banco vai... autoriza agora usar fundo de garantia, que será da garantia, né? Então, será que o gerente do banco vai fazer o crédito consignado para ganhar 2 ou vai ficar com os 15%? E depois ele vem para essa outra, não, vem para outra história. Ele aumenta o prazo de 60 para 72 para aposentado, de 60 para 96 para pessoas ativos, e depois vem com a outra coisa, que desvirtua todo o aspecto social, que é para permitir que você gaste a multa da rescisão contratual do fundo de garantia, e mais, se não for suficiente, você pode gastar um pouco do saldo, que era a sua aposentadoria. Então, essa deseducação do governo, ela está fazendo o quê? Olha aquela complicação que eu falei no início. As crianças vêm lá sabendo fazer o controlezinho básico, entrada, saída, saldo, e aí chega o pai com alguma coisa nova, porque ele agora pode sacar o fundo de garantia para pagar uma dívida que ele fez. E como é que fica essa história? Então, a gente tem que dar um jeito de educar os gerentes de banco, educar um pouco mais de governo. Tem uma meta para cumprir. Se ele não cumprir essa meta, ele vai ser mandado embora. Então, aí as empresas, fica difícil a gente ter a colaboração das empresas para educar as pessoas, né? Porque é fato também importante o seguinte, porque se o seu limite, se não satisfaz você pegar um consignado pelo limite que a lei permite, que é dar 30% ou 35% do seu salário, mas você é o cliente antigo, é amigo do gerente, ele diz, não, que isso é o seu limite do cheque aqui, o limite do cartão, você que está. Ou então faz o seguinte, a gente entra aqui no terminal e faz um CVC aqui na máquina. Então, como é que controla o limite? Hoje nós já temos um contingente de famílias que já está com mais de 50% da renda comprometida com dívida. E isso no universo brasileiro, que 60% das famílias estão endividadas. Se puxar lá para a minha terrinha, para Brasília, lá é 80%. Lá nós temos 20 pontos percentuais a mais em relação à família endividada. E aí? Bem, queria agradecer a Fernanda, ao José Eustáquio, ao Ricardo, por esse debate rápido, né? E terminar mais ou menos com o tema que eu comecei, né? Eu só queria alertar todos, não sei se todos acompanham, mas está em discussão no Congresso Nacional uma grande modificação do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo o que a gente poderia chamar da recuperação civil do endividado, né? É um debate difícil, é um debate complicado, esse da ideia de... A ideia de recuperar civilmente a pessoa é maravilhoso, né? Mas como fazer isso, as condições, os instrumentos e tal, é um tema muito complicado.
Eu queria agradecer a vocês, queria agradecer a todos. Obrigado.